uma cidade que tem muito a oferecer em história, gastronomia, shoppings, que ninguém gosta, né? Imagina. Tem de tudo. Paris oferece um conjunto muito bacana e eu falei de gastronomia, mas enologia, tem uns pontos super legais e depois a gente pode até complementar. Tem um setor nosso aqui na Mondiale de Luxury Experience. Nós temos, inclusive, um local em Paris super bacana com uma sommelier para você degustar vinhos. Então é bem legal isso. A sommelier dá umas aulas de vinho francês e você pode degustar com seu queijo. Também tem possibilidade de a gente organizar piqueniques, tem muita coisa para se explorar em Paris. E isso a parte da história, de tudo aquilo que tem para se visitar. Então, nos acompanha hoje o nosso decano, o Leonardo Coutinho, nosso diretor de Europa, que está guardadinho. Nunca sei se ele está guardado em São Paulo ou em Santos, porque ele fala que está guardado, mas ele vive assim, ó, Santos, São Paulo, Santos, Santos. De vez em quando vem aqui em Campinas, mas diz ele que está guardado. Só fim de semana que eu vou em Santos, Edinho. Ah, vitamina D. Mais que Vitamina 2 D, dias aqui, sol. você mora lá, eu moro aqui. Assim fica mais... É por causa da vitamina D, vai tomar sol, tá certo, tá certo. Isso. Faz muito bem, Léo. Nos acompanha também o Félix, que é o nosso diretor de Europa, lá na Europa, fica lá na Vax. Bom dia, Adinho, tudo bem? E o nosso querido Caeiros, que é o nosso guia, que vocês já viram por aqui outras vezes, já viram na Europa também, e hoje nos acompanha por uma visita diferente a Paris, uma Paris em que você pode desfrutar bastante. Normalmente os nossos circuitos, eles levam 3 noites, até um pouquinho mais em Paris, e o grande diferencial quando você está num circuito que está com guia, que essas 3 noites, mesmo num circuito, elas se transformam, só um segundinho, gente, elas se transformam em várias noites. Por quê? Porque os guias conseguem te levar, otimizar o seu tempo e fazer com que você aproveite o máximo possível nesse período. Mas a apresentação hoje é para mostrar uma Paris em que você queira ficar mais tempo, desfrutar de mais dias na Cidade Luz. Então, Caeiros, é com você. Não sei se o Félix quer falar alguma coisa, ou o Léo fala agora no final, enfim. Todos sejam muito bem-vindos, aproveitem a nossa capacitação e estamos aqui para atendê-los da melhor forma possível. Lembrando, temos um chat aí ao lado, você pode mandar as suas perguntas, nosso pessoal pode responder também, ou a gente envia as respostas depois, ou ainda no final a gente faz um ping-pong. E eu vou pedir mais uma vez para que desliguem o microfone e desliguem a câmera, porque a apresentação vai ficar com uma qualidade bem melhor, tá bom? Lembrando que nós também transmitimos pelo Facebook. Se você quiser lá e agora no Facebook da Mondiale, você pode criar uma sala de vídeo e compartilhar com seus clientes, porque a apresentação é para encantar o cliente, é para que ele conheça o destino. E também temos lá arquivado no nosso canal de YouTube. Entre no YouTube da Mondiale, Mondiale Operadora, dê um joinha lá para gente, se inscreva no canal e ative a sinetinha. Quando você ativar a sinetinha, você estará recebendo todos os nossos avisos de novidades. Nós vamos começar a utilizar muito o canal de YouTube da Mondiale, então já vão se preparando logo, porque vai ser uma boa fonte de, além de consulta, porque todas as capacitações estão lá, mas a gente também utilizará bastante dentro do que é essa nova realidade que a Covid nos empurrou, que empurrou a gente a utilizar as tecnologias que já estavam aí e agora a gente está utilizando muito mais. Bom, é com vocês, meninos. Vou deixar o Félix falar rapidamente, eu não vou falar no final, porque eu estou ansioso para ver Paris, né? Nesse momento que fica trancado aqui, ver Paris é um show, ia dar mais nas mãos do Antônio Caeiro. Então, Félix, quer dar um recado? Tá, ok, obrigado.
Leonardo, eu queria sim Sim. compartilhar com vocês, logicamente, está me ouvindo, né? Sim, sim. Bom, e está vendo a tela? Sim, está tudo ok, está tudo ok, Félix. Ok, perfeito. Então, eu queria dar um recado rapidinho, porque, logicamente, dia de hoje com Paris e o Cairo é realmente ótimo. Safe Travel, este selo aqui é uma questão de confiança que a gente transmite para cada um dos clientes. Quando o cliente veja este selo aqui, está vendo que nós adoptamos uma série de protocolos de biosseguridade. Portanto, estamos falando de a traçabilidade de a seguridade dentro do turismo. Desde nosso pessoal no escritório de Madrid, que é o ponto número 1, que fomos aprovados pela World Travel and Tourist Council. Número 2, toda a nossa rede de produção do produto, quer dizer, os hoteleiros, restaurantes, transportadoras, todos eles estão cumprindo cada uma das normas de biosseguridade. Também, entre aspas, uma questão muito importante, todos os nossos ônibus estão dotados daquele sistema de ozono que limpa o habitáculo em 2 minutos completamente, o mesmo filtrado que tem os aviões, tá? Então, completamente segurança. Ponto número 3 é a transmissão daquelas normas das autoridades sanitárias com os protocolos de biosseguridade em cada um dos destinos, porque, logicamente, não são as mesmas condições na Espanha que no Brasil, que nos Estados Unidos, que no resto do mundo, tá? Então, cada uma das áreas onde o cliente vai estar chegando estará sempre acorde a essas normas de biosseguridade expressadas pelas autoridades sanitárias. E ponto número 4 é compromisso que tem a Trabax com as autoridades turísticas e as autoridades também políticas, não somente da Espanha, sino também do entorno, quer dizer, da Europa, para voltar para aquela normalidade das viagens internacionais, tá? Nesse caso, todas as influências que a gente pode colocar aí na mesa estão postas para voltar naquela normalidade das viagens. Hoje vamos falar de Paris, um dia em Paris, e o Caeiros vai nos transportar a esta cidade mágica que nós já sonhamos, sendo que não conhecemos, ou se já conhecemos, desta forma vamos ver umas áreas diferentes. Aqui na Travas temos duas opções que eu faria referimento a estas explicações que o Cairo vai nos fazer. Uma delas, as luzes da Europa. Nós estamos sacando logo um produto que chama-se Europa em privado. Então, são os mesmos roteiros do circuito regular, tá? Mas em minibus. Quer dizer, nós vamos poder chegar nas áreas muito mais cêntricas, muito mais perto dos monumentos, tá? E preparado para aqueles núcleos pequenos de amigos ou familiares, tipo 10 pessoas, 6 pessoas, e fazendo o roteiro em privativo. É uma questão bem legal e nossa ideia de o início das viagens pós-pandemia. Nós estamos começando esse tipo de operações no mês próximo, no mês de agosto. Tá? Tudo depois depende de cada um dos países quando possam estar chegando para a Europa. Além disso, nós temos o que chamamos estâncias mágicas, as estadias mágicas, tá? E são aqueles pacotes de cidades onde tem 3 noites uma cidade, traslado de entrada, saída, tem também um city tour incluído, tá? E depois as combinações de cidades que a gente pode combinar Paris com Barcelona, com Madrid, com trem-bala, tá? Tanto seja uma ou outra opção, Paris é sempre a cidade sonhada, uma cidade linda demais que Antônio vai nos levar da sua mão para conhecer. Antônio, bom dia, tudo seu. Ok, obrigado, Félix. Já está? Estão vendo? Félix? Ainda não. Não? Estamos vendo você ainda. Tenta, ainda não. Não vê? Não. Opa, não estou vendo nada. Ainda não. Agora vejo você. Share. E agora?
Agora. Foi. Ok. Paris já tema. Exato. Muito bem. Ok. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Bem-vindos a esta apresentação que vamos fazer sobre a cidade de Paris, não é? Bem, começamos por esse cartaz. É impossível não gostar de Paris. Todo mundo gosta de Paris, não é? É uma cidade fantástica, com uma história impressionante e tem muita coisa para ver, não é? Assim que vamos começar pelo princípio. A cidade de Paris começou há muitos séculos atrás, nessa pequena ilha, onde hoje em dia tem a Catedral de Notre-Dame, que chama Ilha da Cidade, não é? E aí os romanos construíram uma pequena aldeia, que vocês estão vendo aí um desenho, no rio Sena, uma das ilhas que tem outra ilha do lado, que se chama São Luís, mas essa ilha aí foi onde tudo começou. Aí vivia um povo chamado os Parises, e daí veio o nome da cidade, não é? Depois foi conquistada pelos romanos, e os romanos, pouco a pouco, vão desenvolvendo algumas estruturas que podem ser visitadas ainda em Paris. Tem muitas ruínas da presença romana, tem termas romanas, por exemplo, chama a Paris debaixo do chão, também é uma solução, vocês podem visitar, tem muito lugar que vocês podem passear debaixo, pelo subsolo de Paris, para ver esses vestígios que os romanos deixaram aí, não é? Mas depois de terminar a ocupação romana, que deixou aí muita coisa para ver, não é? Mais ou menos no século terceiro final, no ano 400, é quando os romanos desaparecem, não é? Acaba o Império Romano, e aí os cristãos começam ocupando esses lugares por onde que os romanos foram deixando livres, não é? E Paris começou se desenvolvendo, e esse cara que vocês estão vendo aí com a cabeça cortada é o patrono da cidade, o São Dionísio, foi o que foi evangelizar a cidade de Paris, a França, não é? E aí tem uma lenda muito curiosa que diz que o cara foi martirizado num dos bairros de Paris, que antes era uma pequena aldeia que ficava fora de Paris, hoje em dia está dentro do grande aglomerado da cidade, que se chama Montmartre. Montmartre quer dizer Monte do Martírio, ou também pode ser Monte de Marte, mas é mais conhecido talvez porque é o Monte do Martírio, não é? Porque aí foi martirizado esse evangelizador cristão, e aí cortaram a cabeça do cara nessa colina, e ele depois, segundo essa lenda, não é? Acredita quem quiser, diz que passeou por toda Paris com a cabeça como a leva aí, não é? Mas, portanto, é o santo patrono da cidade. Estão vendo aí a igreja de São Denis, uma das igrejas mais famosas da cidade, uma das velhas igrejas góticas, não é? Cheia de vitrais, como tem muitas em Paris. Notre-Dame também é um pouco mais velha, mas é do mesmo. Notre-Dame é um pouco mais nova que essa de Saint-Denis. Aí nessa igreja de Saint-Denis estão enterrados muitos reis da França, não é? É outra igreja das tantas que podem visitar nesta cidade fantástica. Depois de ter acabado... Sim, desculpa. Pode fechar essa sua caixinha que está do seu lado esquerdo da tela, que ela fica para a gente aqui como um quadradinho preto. Não, do lado direito, não, pode voltar para a apresentação, do próprio Teams que está aí na sua tela, do seu canto direito, do outro lado. Espera aí que saí. Vamos lá ver tudo outra vez. Talvez seja a própria imagem dela. Vocês estão vendo a tela agora? Não, agora você tirou a apresentação. Não estão vendo? Estamos vendo você, Antônio. Opa, então. Mas a apresentação não. Não estão vendo? A apresentação. Pode voltar à apresentação normal. Não, eu estou na apresentação aqui na minha. Não estamos vendo ela não. Opa, então. Opa. Tá, mas tem que pedir para o pessoal desligar a câmera aí. Não dá vendo ainda? Apresentação. Ainda não. Opa, então. Estou fazendo share. Agora está você. Ok? Agora sim. Agora sim. É essa caixinha aí que você pode fechar, que você estava com o mouse em cima dela. Mas também não atrapalha, não. Pode deixar ela aí. E agora? Desapareceu a caixinha? Sim, estamos vendo. Desapareceu a caixinha?
Pode continuar a apresentação. Tá bom. Obrigado, hein? Aqui essa parte já falei, não é? Tá bem, ok. Então eu estava nessa segunda fase já, quando o rei... Esse é o primeiro rei da França, o rei da tribo que vem ocupar todo o território que os romanos tinham entrado aí. Aí tem um pequeno mapa para ver. Tudo o que está a verde é a França, não é? A França atual que foi conquistada pelo primeiro rei dos franceses, numa dinastia chamada Merovingios, que foi esse cara que se chamava Clovis. É nessa zona depois que vão fazer a construção dessa grande catedral naquela ilha que eu já mostrei antes, e os primeiros reis da França vão viver nesse palácio que está aí, está bem juntinho a Notre-Dame também, é o palácio que hoje em dia chama Conciergerie, não é? É o palácio mais antigo, aí viveram os primeiros reis da França, não é? Que o primeiro rei da França foi esse Clovis que vocês estão vendo aí, não é? Depois tem mais para diante, os reis franceses vão mudando um pouquinho de lugar, aí o palácio que vocês viram anteriormente já era muito pequeno, e então decidem construir uma fortaleza juntinho do rio, que é o Louvre. O Louvre, vocês veem aí um desenho do primeiro palácio, que era um pouco diferente do palácio que vocês veem hoje em dia, um palácio como era um castelo quase do lado do rio, não é? E depois com as conquistas que vão fazendo, com a riqueza que vão obtendo, com a necessidade também de alojamento para tanta gente que governava o território, o Louvre vai se desenvolvendo, aí digamos, até o rei Luís XIV, já estamos no final do século XVII, então o rei francês decide construir o Palácio de Versalhes fora de Paris, está mais ou menos a uns 30 quilómetros de Paris, havia um pavilhão de caça, e então o rei Luís XIV, que já estava um pouquinho farto de viver em Paris, muito sujo, muito frio, chuva, o palácio era muito incômodo, um palácio gigantesco, que hoje em dia estão vendo aí o desenho do Palácio do Louvre, então decide construir num pequeno pavilhão de caça, construir um palácio que é o famoso Palácio de Versalhes, não é? E os reis franceses, aí tem algumas imagens do Versalhes, desde uma imagem primeiro, que é uma panorâmica geral do palácio, como era naquela época, não é? Depois, mais no interior, tem essa sala dos espelhos famosa, que vocês podem perfeitamente visitar esse palácio. Tem um trem que liga Paris a Versalhes, e aí vocês podem visitar sozinhos esse palácio com audioguias e dar toda a explicação desse palácio fantástico que tem um lugar ímpar na história da França, porque foi aí que, antes de chegarmos à explicação de Versalhes e da Revolução Francesa, vamos continuar na história. Aí tem uma imagem de uma das santas patronas da cidade de Paris, que é a Joana de Arco, né? A Joana de Arco era uma menina que morreu muito, muito jovem, com 19 anos, não é? Foi um prémio que ela teve, foi queimarem ela na praça pública, na cidade de Rouen, não é? Ela é muito importante na história da França, porque na França há um período na história que se chama Guerra dos 100 Anos, que vocês têm aí as datas dessa Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, uma guerra entre franceses e ingleses, não é? Os ingleses eram reis de França também, tinham direito por sucessão a ficarem com o território francês, e aí os franceses não queriam recuperar esse território e já havia não tinham pouco jeito de recuperar o território, já estavam muito desanimados, não é? Quando uma menina que nessa altura tinha 17 anos consegue chegar à fala com o rei, e aí diz, já tinha visões, diz que aparecia o arcanjo Gabriel, a Santa Catarina, muitos santos, tinha muitas visões, não é? E aí ela consegue estabelecer contato com o rei, não é? E então incentiva o rei a resistir, e é ela mesma que se põe diante do exército francês, não era pela sua força de guerreira, claro, não é? Era mais pelo símbolo, não é? O simbolismo da imagem, pela coragem da menina, que consegue galvanizar todo o exército francês, que termina depois, digamos, com a derrota dos ingleses, não é? E aí um grupo de franceses que era os bourguignons, se chamavam, da zona da Borgonha, que é conhecida também pelo vinho, muito famosa, né? Então, que era pró-inglês, vão prender a menina, entregam ela ao rei de Inglaterra e eles vão queimar ela na praça pública em Rouen, acusada de feitiçaria, de heresia, e aí tem algumas imagens. A Guerra dos 100 Anos também é muito famosa porque é quando aparece a famosa peste negra, né? Morreram milhões de pessoas com essa pandemia das mais famosas da história.
E em Paris, justamente, já foi o Papa João Paulo II, que hoje é santo, não é? Que canonizou oficialmente essa menina, se tornou Santa Joana de Arco, e tem uma estátua dourada bem no centro de Paris, aí juntinho mesmo aos Campos Elíseos, Palácio do Louvre, nas Tulherias, tem essa famosa escultura desta menina, que é uma das heroínas e uma das patronas de França. Não é? Depois passa esse período chamado medieval, não é? O período medieval vai mais ou menos até 1500, não é? Em 1500 começa outro período da história, e aí os reis franceses, pouco a pouco, vão dominando tudo, não é? Até que o rei era o sol, e todo mundo girava à volta disso. O Palácio de Versalhes é como outros palácios que existem pela Europa fora, é um pouco o símbolo dessa época chamada do absolutismo real. O rei manda e todo mundo obedece. Tem o direito divino de reinar sobre todo mundo, não é? E os seus súbditos têm só que obedecer, não é? Ora, isso funciona, esse tipo de regime, quando o rei se chamava o déspota iluminado, o ditador iluminado pela razão que Deus lhe dava, e era inteligente e governava com razão. Assim se passou com o rei que mandou fazer o Palácio de Versalhes. Aí vivia toda a corte em Versalhes, todos, né? E o rei, o primeiro que vai viver para Versalhes, um rei que governou muitos anos, um rei que viveu até os 70 e poucos anos, não é? Um rei que viveu muitos anos, o rei Luís XIV, não é? O rei Sol, o centro do mundo, não é? O símbolo dele era esse quadradinho que vocês estão vendo aí no lado direito, que tem um sol, não é? O sol era o rei, não é? E depois o filho dele, Luís XV, já não é tão bom como ele, não é? Do ponto de vista da administração do reino, vão pouco a pouco abandonando o povo, não é? À sua sorte, e se envolvem em várias guerras, não é? Inclusive vão apoiar os revolucionários americanos na luta contra o ocupante inglês, e vão gastar muito, mandam inclusive o famoso general Lafayette para os Estados Unidos, já no final do século de 1700, né? E o dinheiro que vão gastando por todo o lado, as festas sumptuosas que davam, e aí a França ficou sem dinheiro para alimentar a população, que estava cheia de fome, não é? Tinham fome, as mães de Paris chegavam às portas do Palácio de Versalhes, onde nessa época da Revolução governava já o rei Luís XVI e a Maria Antonieta, que estão vendo aí nessa imagem em cima, que tem um casal aí. Esse é o Luís XVI e a Maria Antonieta. Nessa época já a coisa estava muito complicada, e então as mães de Paris chegavam nas portas desse palácio pedindo pão para os seus filhos, pão, que tinham fome, e os reis olhando para o outro lado, viviam nessa ilha, isolados de tudo, não é? E quando é assim, quando os governantes não olham para a pobreza do seu povo, normalmente acaba em revolução. Foi o que se passou no dia 14 de julho de 1789, começa a Revolução Francesa, né? E quando havia essa agitação, tem uma frase famosa, que quando o rei perguntou se era uma revolta, aí os camareiros dele vão dizer, não, é uma revolução mesmo, né? E aí o rei Luís XVI e a Maria Antonieta, como muitíssimos outros, né, acabam em Paris, são presos, acabam depois em Paris, e na Praça da Concórdia montaram aí a guilhotina, que vocês estão vendo aí no centro, né? E aí cortavam as cabeças de todos os condenados por traição à pátria, por mais diversos motivos, uns verdadeiros, outros inventados, né? E era um espetáculo que era jogo de futebol quase, né? Todo mundo ia gritando, apoiando, e aí se cortaram centenas de cabeças, né? E também tem nesse cantinho inferior direito, vocês têm uma famosa pintura que se chama A Liberdade Guiando o Povo, não é? Um famoso quadro dessa época que está no Louvre, não é? De um pintor famoso chamado Davids, que vocês podem ver depois no Louvre, não é? E aí surge, depois desse período complicado da Revolução, tem um período que estamos falando a partir no dia 14 de julho de 1789, o povo, não é? A agitação, essa revolta que atacam a prisão da Bastilha, que vocês estão vendo aí uma imagem, não é? Essa prisão da Bastilha já tinha poucos prisioneiros na época, mas era um símbolo da repressão dos reis, não é? E aí é mais por simbolismo do que outras coisas, os chefes da Revolução, entre eles esse senhor que vem aí no canto inferior esquerdo, que é o senhor Robespierre, né? Que chamavam ele, que era o chefe da Revolução, e foi que conduziu à morte de centenas de pessoas nessa Praça da Concórdia, né? E ele acabou também por morrer guilhotinado nessa praça durante um período chamado Terror, né? Quando este espírito popular aparece
o nacionalismo francês aparece, começam declarando guerra a todo mundo aqui na Europa. A Prússia, que era um dos estados que já não existe, não é? Hoje em dia, uma parte da Prússia tinha como capital Berlim, e a Prússia era um estado poderosíssimo na Europa, não é? Os franceses já não existem, acabou em 1918, com o final da Primeira Guerra Mundial, a Prússia, não é? Ficou só a sua capital, que se chama precisamente Berlim. E com tantas guerras que há nesse período, claro, aparece um famoso general que estudou na Academia Militar de Paris, e aparece esse famoso Napoleão Bonaparte, um cara muito importante na história, para além de ter conquistado praticamente toda a Europa, né? Também do ponto de vista das reformas que fez em Paris, não é? Em Paris e não só, também em França, não é? Foi ele que criou, por exemplo, o famoso Código Civil napoleônico, que serviu de base para o direito civil utilizado em muitos países do mundo, por exemplo, no Brasil, e em Portugal, em Espanha, em muitos países, não é? A separação entre a Igreja e o Estado, por exemplo, para regular atividades que até então estavam vedadas, era tudo atribuído só ao clero e à nobreza, né? O Código Civil é muito importante, é um marco muito importante da história do direito, e claro, o Napoleão Bonaparte não é só um grande conquistador, mas é também um grande reformador, não é? E é muito importante. O Napoleão Bonaparte foi ele que mandou fazer o Arco do Triunfo, que vocês estão vendo aí no lado esquerdo, no alto, embora não tenha visto o Arco do Triunfo completado, porque morreu antes, né? Ele depois perdeu a guerra, sobretudo quando entrou nessa loucura de atacar a Rússia, né? Foi muito desgastante para o exército, né? Para as forças armadas dessa época, os exércitos, que era infantaria, cavalaria, não era como hoje em dia. Mandou construir o Arco do Triunfo para comemorar as suas campanhas vitoriosas, mas morreu um pouco antes. Ele foi preso primeiro, foi para a ilha de Elba, uma ilha que está aqui do lado da Itália, depois tentou fugir, e aliás fugiu, foram buscá-lo, voltou para Paris, e é preso outra vez, e levaram o cara para uma ilha que está no meio do Atlântico, e aí morreu, se supõe que com um câncer no estômago. Há também teorias que dizem que morreu envenenado, de maneira que cada um escolhe a versão que entender. O Napoleão Bonaparte também foi ele que fez mandou fazer um dos mais famosos cemitérios da cidade de Paris, que é o cemitério do Père Lachaise, não é? O cemitério do Père Lachaise, um cemitério monumental, cheio de túmulos fantásticos, muito visitado, é um monumento que se visita, né? Para ver, dependendo dos gostos de cada um. Aí tem desde o túmulo do Jim Morrison, um famoso cantor de rock and roll americano que morreu em Paris com uma overdose de cocaína, né? Aí tem também o túmulo do Allan Kardec, um francês pai do espiritualismo, não é? Que está enterrado aí, também é muito visitado. A Edith Piaf também está aí, e muitíssima outra gente, tem túmulos famosíssimos, né? Depois, claro, o senhor Napoleão Bonaparte, como todo mundo, morre, né? Aqui ninguém fica para a semente, né? E então fizeram um túmulo gigante numa estrutura que foi primeiro um hospital que foi mandado fazer para... havia muitos soldados que regressavam a Paris, não tinham onde dormir, estavam todos com pernas partidas, outros com pernas cortadas, braços, gente sem condição de vida, e então era um escândalo, não é? Gente que se tinha sacrificado pela nação, viverem na rua como mendigos, não é? Como mendigos, não é? E aí construiu-se essa grande estrutura que se chama Inválidos. Os Inválidos é um hospital, não é? Ainda hoje tem alguns doentes aí, mas é mais um monumento visitável, e tem essa grande igreja central, essa capela, que tem um teto coberto com folha de ouro, e foi esse lugar, na Basílica dos Inválidos, que decidem colocar o túmulo do Napoleão Bonaparte, que vocês podem ver aí debaixo da cúpula, bem no centro dessa basílica. Aí tem o túmulo do Napoleão Bonaparte à maneira dos faraós egípcios, não é? Tem vários sarcófagos dentro, e depois termina por esse gigantesco sarcófago em pórfiro, não é? Importado do Egito, né? E o cara está aí dentro, pelo menos acho eu que ainda não fugiu daí, né? Mas está aí dentro, né? E aí quem quiser visitar e ver o túmulo do Napoleão, o herói nacional da França, não é? Um homem com uma importância extraordinária, tanto na história da Europa e, sobretudo, claro, em França, né? Depois, com a evolução, claro, as coisas acalmam. O século XIX é um século fantástico em todo o mundo, claro, liderado por Paris.
Paris se chama Cidade das Luzes, não tem só que ver com a iluminação de Paris. O século das luzes tem que ver, sobretudo, com o século XVIII, não é? Que se chama o século das luzes, quando a ciência, o pensamento racional, os grandes filósofos vivem em Paris e são como que um farol que vai alumiar da cultura, da civilização, não é? É mais por isso que se chama Cidade da Luz, porque sempre foi uma cidade ligada a intelectuais, a novas ideias, revolucionários. Todo mundo ia beber a novidade a Paris, não é? E Paris, claro, vai evoluindo. O século XIX é um século extraordinário. Eu não vou falar muito dele, porque senão fico sem tempo, não é? Tem muita coisa que dizer. E então Paris era uma cidade antiga, velha, cheia de ruína medieval, e já estava um pouco desatualizada, não é? Até que aparece um cara, que é esse senhor que está aí, que é o chamado Haussmann, que se tornou prefeito da cidade e resolve dar uma mexida na cidade, destruiu Rua Velha, destruiu muralhas, para abrir aquilo que hoje em dia são conhecidos como os grandes boulevards, avenidas muito, muito compridas e largas, com grandes passeios para permitir aos parisienses desfrutar um pouquinho das esplanadas, dos cafés, ver e ser visto, que ainda é um pouco o espírito que tem o francês. Se vocês forem a Paris, tem essa curiosidade, os franceses, fica tudo fora, mesmo no inverno, não é? Que está muito frio em Paris, o pessoal se senta nas esplanadas, está mais gente nas esplanadas que dentro, não é? Tem aquecimento, porque eles gostam de se mostrar, não é? Ver e ser visto, esse espírito todo que nasce com este senhor, com o Haussmann. É ele que vai fazer a famosíssima Ópera de Paris, a ópera Garnier, que é o nome do arquiteto, que vocês estão vendo aí, esse edifício extraordinário, que está bem no centro de Paris, não é? Que pode ser visitado. Hoje já não funciona bem como uma ópera, funciona mais para espetáculos de balé, não é? De trás da ópera estão as famosas galerias Lafayette, que é muito visitadas pelos brasileiros, por exemplo, que gostam muito de comprar, não é? Também foi ele que mandou fazer essa praça, conhecida Praça da Estrela, não é? Place de l'Étoile, mandou abrir 12 avenidas que se concentram nessa grande praça que tem a forma de uma estrela, por isso mesmo se chama Praça da Estrela, não é? Abrindo os grandes boulevards que irradiam a partir dessa praça, não é? Aí fica na margem direita do rio, na margem direita do rio Sena, é onde ficam esses grandes boulevards, que são basicamente avenidas largas, todas arborizadas, com árvores, tem cafés com as suas esplanadas, cafés onde você pode só tomar, pode jantar, pode almoçar, pode só sentar para tomar um cafezinho francês, tomar um vinho, desfrutar um pouquinho dessa atmosfera, desse ambiente, dos boulevards franceses, não é? Aí tem algumas pinturas da época e tem também que veja um pouco a atmosfera da época. Já nessa altura gostavam muito de champanhe, não é? Me parece muito bem, não é? Uma pintura do Monet, um dos grandes pintores do período chamado do impressionismo, não é? E tem também aí uma figura de um escritor que viveu nessa época, na mesma época do Haussmann, que é o Victor Hugo, que hoje em dia é famoso pelas várias obras, a Nossa Senhora de Paris. A Catedral de Paris, Notre-Dame, estava meio arruinada, não é? E foi ele que, com esse romance, essa novela chamada Nossa Senhora de Paris, Notre-Dame de Paris, inventou esse enredo, não é? Onde aparece a cigana Esmeralda, não é? E aí um soldado francês que se aproveita da menina e tal, e o famoso Corcovado não é? de Notre-Dame, não é? Que vivia aí e tornou de novo, deu alguma animação a essa catedral, que como passou a ser muito visitada, a gente que ia buscar esses personagens inventados pelo Victor Hugo, não é? O Quasimodo e a Esmeralda, que iam ver os lugares por onde tinham passado, reanimou um pouco a catedral, que ganhou um pouco de vida, que estava bastante abandonada depois do período da Revolução Francesa, toda aquela movimentação anti-igreja, anticlerical, e as igrejas sofreram bastante, as ordens religiosas sofreram bastante nesse tempo, não é? Bom, depois da reforma que há em Paris, uma grande reforma, não é? No final do século XIX, em 1889, se decide fazer uma grande exposição em Paris, uma exposição universal, não é? Onde se juntasse, era o sinónimo, era o renascer de Paris como o farol do mundo, não é?
E aí, nessa exposição universal de Paris, vão aparecer algumas construções que hoje em dia são símbolos da cidade de Paris. Claro, o mais famoso é a Torre Eiffel. A Torre Eiffel era para ser destruída, foi feita no ateliê do senhor Eiffel e foi como um Lego, foi construída como um Lego, não é? Em pequenos troços, em pequenos ferros, não é? Troços de ferro, tudo feito e montado como um Lego no campo de Marte, que foi o lugar onde fica a Torre Eiffel neste momento e onde foi feita também a famosa Exposição Universal de Paris, não é? A ideia era, quando no final dessa Exposição Universal, era destruir a torre, não é? Desmontar tudo e vender de novo, mas se tornou o símbolo de Paris, o monumento mais visitado nessa época, durante a feira, essa Exposição Universal, não é? E então, até hoje, é o símbolo da cidade de Paris, não é? Também, na mesma ocasião, foi construído o mais famoso, talvez, dos cabarés que há em Paris, que é o Moulin Rouge, não é? Aí o Moulin Rouge está aos pés de uma colina chamada Montmartre. Era uma zona de Paris que ficava um pouco fora da cidade, não é? Aí viviam os pintores, os artistas que vinham buscar um pouco de fama, não é? Vinham buscar fama a Paris, intelectuais, não tinham muito dinheiro e então viviam nesse bairro aí à volta do Moulin Rouge, que é um bairro, era um bairro pobre, de casa barata, e aí faziam exposições dos seus trabalhos e já quando se tornavam um pouco mais conhecidos, já mudavam depois para outra margem do rio, a margem esquerda, que é a margem intelectual, onde tem o Quartier Latin, onde tem a Notre Dame também, onde tem a Sorbonne, a universidade e tudo isso, e saíam. Agora frequentavam, claro, os artistas são famosos por gostarem muito da boêmia, não é? E um deles era o Toulouse-Lautrec, que era nobre, era membro da nobreza, né? Tem aí uma pintura famosa dele, que é o ambiente do Moulin Rouge, o baile do Moulin Rouge, conhecido como Cancan, não é? E então começaram frequentando esse cabaré e pouco a pouco o cabaré se tornou uma casa de espetáculos famosíssima e foi construída nessa época da Exposição Universal de Paris, precisamente para entreter os visitantes, né? Da mesma época, mais ou menos, final do século XIX, princípios do XX, aparecem as famosas estações de metrô da cidade de Paris, não é? Que são famosíssimas, esse estilo se chama Arte Nova, não é? E aí tem uma foto, chama metrô precisamente porque a palavra vem de metropolitano, não é? Um transporte debaixo do chão, não é? Aqui é muito utilizado hoje em dia, por todo o mundo, não é? Também nasceram mais ou menos na mesma época esses dois grandes armazéns, duas lojas gigantes, famosíssimas no mundo inteiro, não é? Quer as Galerias Lafayette, que, como já disse, está precisamente de trás do edifício da Ópera de Paris, e do lado tem outro grande armazém, uma loja gigante chamada Printemps, que quer dizer primavera. E como o Félix já explicou para vocês, este ano nós temos um programa que são os mercados de Natal, e acho que Paris é uma cidade que os mercados de Natal, por exemplo, funcionam muito bem, são lindos o mercado de Natal, e, sobretudo, há excursões que se fazem de propósito para ver a decoração das montras destas duas galerias, as Lafayette e Printemps, que fazem uma exposição nos escaparates, nas vitrinas. Todo ano, todos os anos têm exposições diferentes. Este ano passado foi dedicada a máquinas modernas, a computadores e isso. Fazem excursões, os franceses vão de propósito no Natal, durante o mês de dezembro, para ver as decorações das montras desses dois grandes armazéns que são lindíssimos, não é? E o interior, vale a pena visitar essas galerias, porque dentro são lindas, 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 não é? Bom, depois deste período da Belle Époque, vem alguns momentos tristes da história de Paris, como a ocupação dos nazis, não é? Os nazis entraram em 1940, conquistaram toda a Europa e conquistam Paris também. E o Hitler, que se recordava muito bem, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, em 1918, os franceses... Enfim, os franceses foram um dos grandes beneficiários do Tratado de Versalhes, não é? Nesse Tratado de Versalhes, montaram uma carruagem de bonde, não é? E aí um vagão de bonde, e aí os franceses impuseram condições, todos os europeus, condições muito difíceis aos alemães, que é um povo muito orgulhoso, não é? E o Hitler, quando em 1900... Oi, o que passou? Estão me escutando? Sim, estamos te ouvindo sim, normal. Não é que desapareceu a tela?
Estão vendo a tela? Alguém compartilhou a tela no seu lugar. Você compartilha ela novamente, por favor? Estão vendo? Está vendo? Ainda não. Opa, alguém me tirou a tela da... Foi, eu acho que foi sem querer. Ok, aí. Já está? Ok, Agora estava eu falando desse período mais triste da história de Paris, mas que faz parte da história, né? E o Hitler, que sentia que os alemães tinham sido humilhados nesse Tratado de Versalhes, pois em 1940 ele vai a Paris e faz uma viagem e faz um desfile nos Campos Elíseos, não é? Aí para mostrar que a cidade era dele, não é? E aí tem o desfile do Hitler passeando junto à Torre Eiffel, um francês, claro, chorando pela ocupação dessa cidade pelas tropas nazis, e os nazis estiveram em França até 1944, não é? Quando a guerra começa terminando, não é? Depois, claro, daqui na Europa, o período a seguir à Segunda Guerra Mundial é um período de grande inovação, grande agitação, grande crescimento, todo mundo feliz, não é? Há pleno emprego, há que reconstruir todas as cidades, e aí pouco a pouco se vão desenvolvendo algumas coisas, algumas ideias que hoje em dia já fazem parte desta mentalidade europeia. Por exemplo, a União Europeia nasceu nessa época, a Organização das Nações Unidas também, gente que tinha sofrido 2 guerras, uma pandemia, né? Essa geração, a famosa gripe espanhola, a Primeira Guerra Mundial de 1914-1918, a Segunda Guerra Mundial, gente que tinha sentido na pele, não é? Todos essa primeira metade do século XX, e foi horrível, não é? E foram eles que construíram um modelo da sociedade que nós temos hoje na Europa, né? Com algumas revoluções pelo meio, algumas agitações, nos anos 60, são famosos, não é? Por grandes mudanças que existem, né? E, claro, em França, Paris, mais uma vez, assume a liderança, não é? Volta de novo a ser o farol em que todo mundo vai beber as novas ideias. O maio de 68, os estudantes da Universidade da Sorbonne de Paris saem à rua criticando o conservadorismo da sociedade da época. Aí tem algumas das frases famosas que os estudantes gritavam, não é? É proibido proibir, que vocês no Brasil também adotaram essa famosa frase, né? A imaginação ao poder, não é? Sejamos realistas, pensamos o impossível, né? O impossível. Aí tem algumas das figuras dessa corrente filosófica que dominava os anos 60, que era o existencialismo, com o Jean-Paul Sartre e o Alberto Camus, que escreveram vários livros a propósito dessa nova corrente que se chamou existencialismo, que procurava justificar a angústia que o homem tem e a luta constante que nós temos para ser felizes, né? Esse, enfim, é mais complicado que isto, mas em 2 palavras mais ou menos é isso. E os 2 expoentes máximos dessa corrente existencialista, estes 2 homens frequentavam o bairro latino, tem muitos cafés famosos onde eles paravam e discutiam em uma época de grande agitação, não é? E os anos 60 são famosíssimos. E aí fica tudo juntinho à Universidade da Sorbonne, né? Depois, claro, para acabarmos o período da história, vamos falar de coisas mais divertidas do que guerras e pandemias e outra coisa. Paris é conhecida também, claro, pela moda, não é? Todo mundo que vai a Paris fica encantado com as várias lojas dos costureiros famosos que existem por todo lugar, o Louis Vuitton, Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Valentino, criadores de todo o mundo que têm as suas lojas em Paris. A Semana da Moda de Paris é uma das mais importantes em todo o mundo, né? Visitar no Natal, no período de Natal, visitar esta cidade com estas montras todas, essas vitrines, tudo iluminado com as novas coleções, com decorações de Natal, é uma coisa imperdível, imperdível, não é? E, claro, pode ir aí, pode comprar. Não tem só lojas destes grandes estilistas que fazem roupa à medida, tem também o que os franceses chamam o prêt-à-porter, que é o pronto a vestir, que são coisas de grandes costureiros, não é? Mas que são acessíveis a todo mundo e todos nós podemos visitar essas lojas e comprar coisas desses grandes costureiros mais acessíveis, não é?
Também podem, vamos agora falar um pouquinho mais do que é que vocês podem visitar em termos de palácios e de museus e isso, que também é uma componente importante das nossas visitas, desde o Palácio de Versalhes, que eu já falei um pouquinho antes, aí tem várias imagens deste palácio, com o símbolo do Luís XIV no meio, o Rei Sol, não é? Todo o mundo girava, não é? E o Rei Sol vivia nessa modesta residência, não é? Que tem milhares de quartos, não é? Milhares tudo decorado com ouro, não é? As cores da França, o azul e o ouro, não é? São muito famosas. Os jardins do palácio, jardins fantásticos. E era uma ilha onde essa gente vivia isolada do resto da população, não é? Com os seus salões dos espelhos cheios de dourados e de lustres em cristal. Vocês já viviam num mundo à parte, não é? E daí que acabou mal para todos eles, que acabaram com as cabeças cortadas, não é? Não foi o caso do Luís XIV, foi do Luís XVI e dessa rainha da França casada com o Luís XVI, que era austríaca, não é? Se chamava Maria Antonieta. Como eu já disse, podem chegar a Versalhes de trem, podem chegar a Versalhes de carro, claro, e visitar esse palácio que é único, é imperdível. Têm que ir a Versalhes. Versalhes é único no mundo inteiro. Há muitos palácios semelhantes, mas Versalhes é o modelo, não é? Há que visitar isto para entender, inclusive, um pouquinho a mentalidade do século XVIII e desse período chamado do absolutismo real, não é? Claro, outro das visitas obrigatórias é o Louvre, o antigo Palácio Real, gigantesco, frio, por isso é que mudaram para Versalhes, para uma residência que seria mais modesta, não é? Mas pelos vistos não foi nada disso, não é? Mas é um palácio mais antigo, claro, era mais incómodo. O museu se divide, são 2 andares, né? 3 andares do museu, começam, se quiserem, tem várias entradas, tem que fazer um pouquinho de fila, claro, porque é muito visitado, mas vale a pena, porque aí estão algumas das obras, para além de visitar o palácio em si, não é? O que está nas paredes, as pinturas, tudo isso, tem também uma exposição de várias obras famosíssimas no mundo inteiro. Eu mostrei aí algumas delas, desde as esculturas gregas, da Vênus de Milo, a Vitória de Samotrácia, que é essa menina que está com umas asas, sem cabeça, né? São estátuas gregas, e quando falamos dessas esculturas, estamos falando de 400 anos antes de Cristo, não é? Foram esculpidas essas 2 esculturas que estão aí. Tem também, claro, a famosíssima Mona Lisa, não é? Esse retrato pintado pelo Leonardo da Vinci, que representa uma senhora que se chamava Lisa Gerardini, mulher de um cavalheiro chamado Giocondo, viveu em Florença, e o Leonardo da Vinci pintou, então, esta famosa pintura, que é muito, digamos que é a mais visitada dentro do Museu do Louvre, né? O Leonardo da Vinci morreu em França, morreu numa região francesa chamada Castelos do Loire. Ele veio de França acompanhando o rei da França, Francisco I, que conquistou o norte da Itália, e ele vem com ele e morreu no Palácio Real aí do rei Francisco I, na zona dos castelos do Loire. E uma das coisas que ele traz com ele é essa pintura, né? Chama Mona Lisa. Mona é uma palavra do italiano medieval que quer dizer senhora, Senhora Lisa Gerardini, conhecida como a mulher de um cavalheiro chamado Giocondo, por isso conhecem ela como Gioconda. É famosíssima por esse sorriso enigmático, tem muitas mais coisas. Essa pintura é muito importante, mas noutro contexto a gente explica, porque aqui demorava muito tempo para explicar um pouco a inovação que representa essa pintura. E tem também outra famosa pintura que se chama A Balsa da Medusa, de um pintor chamado Géricault, que representa digamos, um naufrágio de uma jangada que levava essa medusa, que era aquela menina que tinha os cabelos, eram serpentes, e que você olhava para ela e ela congelava, petrificava o pessoal que olhava para ela, né? E que foi morta por um herói semideus chamado Perseu, não é? Que matou ela, né? Com a ajuda dos seus amigos deuses, não é? Do Olimpo. É outra das famosas pinturas, para não estar só falando de arte italiana, também tem a parte da pintura francesa, da época da Revolução Francesa, que é muito importante, não é? Tem desde a coroação do imperador Napoleão e tudo isso, tem muitas pinturas. Bem, o Louvre você não consegue ver numa semana, né? Mas o mínimo que você consegue aguentar dentro do Louvre são 2 horas. Ao fim de 2 horas já está cansado, por isso prevejam, se querem visitar, contem com o mínimo 2 horas. A partir daí já começa a cansar muito, porque se cansa. O Louvre cansa muito, não é?
Aí tem um pátio interior, onde tem a famosa pirâmide de cristal, não é? Bom, continuando, outro dos museus importantes da cidade, uma antiga estação de trens, não é? Que se chama Estação d'Orsay. Aí paravam trens e que no final dos anos 70, né, queriam destruir a estação, e então o presidente da altura, o presidente da República, o Mitterrand, disse, não vão destruir, porque o edifício é lindo, não é? Não vão destruir nada. E então resolvem fazer aí, juntar as pinturas do período impressionista, desde o Van Gogh, tem Toulouse-Lautrec, tem várias pinturas. O Toulouse-Lautrec tem essa pintura sempre de cabarés, porque o cara frequentava muito o ambiente da noite, né? Desde o ambiente que se vivia na Belle Époque, final dos anos 1900, princípios de 20, né? Aí se vivia a Belle Époque. Era uma época de grande divertimento, o pessoal gostava de sair, fazer piqueniques, e os pintores da época, claro, vão pintar todos esses ambientes fantásticos dessa época, né? É outro dos museus que vocês podem visitar, o Museu d'Orsay, que está pertinho da Catedral de Notre-Dame, no centro. Também, claro, para não andarem só visitando o palácio, o museu, claro, também tem que aproveitar e passear pelas ruas de Paris, fazer um passeio no Rio Sena, nesses barcos que se chamam os bateaux-mouches, barcos mosca, não é? Barcos mosca é a tradução literal, não é? Mas os barcos se chamam bateaux-mouches, que são barcos baixinhos, para permitir passar por baixo das pontes de Paris, não é? E aí fazem um passeio de 1 hora no Rio Sena, que passam, claro, ao lado da Catedral de Notre-Dame, que estão vendo aí, na ilha da Cité, na ilha da cidade. Depois desses passeios podem ir para o bairro Latino. Um bairro Latino é o bairro intelectual, não é? Onde viviam os artistas, os intelectuais. Fica perto dessa universidade, que é uma das mais antigas no mundo, a Universidade da Sorbonne. É passear, almoçar por aí, dar uma voltinha, visitar a lojinha de souvenir. Estamos na margem esquerda do rio, não é? Por isso se chama Rive Gauche, margem esquerda. Tem o bairro Latino, tem o Panteão, onde tem os túmulos de muitos famosos, tem desde a Madame Curie, desde o Victor Hugo, estão todos no Panteão, que fica junto à Sorbonne. Tem também os Jardins do Luxemburgo, o Boulevard Saint-Michel, onde se realizaram as grandes manifestações do maio de 68, fica tudo nesse bairro Latino, né? E para a noite, vocês deixam a noite livre para poderem fazer um jantar romântico com vista da Torre Eiffel, não é? Aí tomando um vinho francês e comendo os vários pratos da gastronomia francesa, que é uma gastronomia muito famosa. Podem ir jantar também a um dos famosos restaurantes de Paris, o Maxims, né? Que é propriedade do Yves Saint Laurent. Esse restaurante é dele, né? E, claro, também deixar para outra parte do dia visitar alguns santuários que os brasileiros, sobretudo, gostam muito de visitar, desde a Basílica do Sagrado Coração, que fica no bairro de Montmartre. Vocês podem entrar, podem ir por esta parte, subir a escadaria e visitar a Basílica, o interior. Podem ir também dar uma volta ao redor dessa Basílica, ficam as pracinhas, onde ainda hoje os artistas fazem exposições das suas obras, das suas pinturas. Tem muito pequeno restaurante, muitas esplanadas, onde vocês podem passear um pouquinho, comer um crepe e deixar depois para mais tarde uma visita também a outra basílica que os brasileiros gostam muito de visitar, que se chama da Medalha Milagrosa, né? A Medalha Milagrosa trata-se de uma aparição da Virgem a Catarina Labouré. Tem uma aparição da Virgem que lhe pede para que ela, digamos, faça uma medalha que será depois entregue a quem necessitar de ela para proteção individual, não é? E aí vocês podem visitar a Capela da Medalha Milagrosa, que também fica pertinho ali do centro, não é? Podem visitar o Sacré-Cœur, enfim, são os santuários mais famosos que ficam na cidade, se vocês quiserem complementar um pouco a vossa visita com uma parte mais espiritual, digamos, não é? Bom, e para terminar a nossa viagem, claro, nada melhor que terminar num dos cabarés mais famosos da cidade de Paris, um espetáculo que foi um espetáculo novo. O Lido é um cabaré que data dos anos 1940, por aí, e foi frequentado por gente famosíssima. Aí atuaram nesse cabaré, por exemplo, a Edith Piaf, né? O Elton John, atuaram neste cabaré, no Lido, é um dos mais famosos, tem uma sala fantástica. Foi remodelado o espetáculo há uns
3, 4 anos, né, gastaram nesse novo espetáculo 24 milhões de euros. Você imagina? 24 milhões de euros para fazer um espetáculo. É uma delícia, um espetáculo. Vocês podem ir jantar e ver o espetáculo, tomar um pouquinho de champanhe e ver esse espetáculo que dura cerca de 2 horas para terminar a estadia, digamos, a vossa estadia em Paris, já que no outro dia tem que regressar à dura realidade, não é? E deixamos esta cidade de sonho e voltar, como sempre, à dura realidade. Muito obrigado por me terem escutado e espero que tenham gostado. Obrigado a todos.